revolução, é tempo de conquista, é tempo de avivamento. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 11, verso de número 22. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 11, verso de número 22. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grandes em obras, homem de Cabizel. Ele feriu 2 fortes leões. Quantos leões? 2. Quantos leões? 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Ele feriu o leão aonde? Dentro de uma cova. Ele feriu o leão aonde? Dentro de uma cova. No tempo da neve. No tempo da neve. No tempo da neve. Verso de número 23. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande estatura ou altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, arrancou, oh Jesus, a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Verso de número 24. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome, entre aqueles 3 valentes de Davi. Verso de número 25. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo, não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. Amém. Diga assim comigo, Deus, essa é a tua hora. Diga, Deus, nesta noite, eu quero sair deste lugar diferente. Diga a Deus que a tua nuvem da tua glória continue neste lugar. Diga-se comigo, Deus, que a palavra desta noite venha com poder, com uma avalanche, e mude a minha vida, mude a minha história, mude a minha família, mude os meus projetos. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: você hoje vai sair de uma forma diferente. E quando você entrar em casa, as pessoas vão te perguntar o que foi que aconteceu, e você vai dizer: foi Deus que tratou naquela igreja. Pega na mão dele e diga para ele: se você está preparado para a revelação, se você está preparado a sentir dando glória e dando aleluia. Estamos nesta noite em um texto da Bíblia. É um texto forte, um texto poderoso da Bíblia Sagrada. Não vou dar o tema à mensagem, porque Deus disse que é primeiro para introduzi-la. O texto a qual nós abrimos nesta noite nos fala de um dos valentes de Davi,
o texto do capítulo de número 11, os versículos anteriores e os pós-versículos, fala-nos, revela-nos, nos traz a história dos valentes de Davi. Alguns teólogos e alguns estudiosos dizem que Davi não tinha só 37 valentes, pois o texto sagrado revela 37, mas os teólogos gostam de dizer que era quase 400 valentes que Davi tinha em seu quartel. É bem verdade que os valentes de Davi é dividido em 3 classes. A primeira classe é chamada dos renomados. Se você estudar o texto sagrado, você vai ver que 3 heróis se destacam no começo do texto. Esses 3, José, Batsebete, Eleazar e Samar. Esses 3 aqui é classificado como os renomados de Davi. A sua segunda classe é chamado de líder dos 30. Líder dos 30. Entre eles estava o nosso personagem Benaia. O segundo estava Abisai. A terceira classe dos valentes de Davi é os 30 poderosos. Os 30 poderosos valentes de Davi. Os valentes de Davi era classificado nessas 3 classes. Pois bem, mas tem 4 coisas que se destacam nos valentes de Davi. E eu quero trazer nesta noite, antes de entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque esses segredos e essas lições e essas verdades que Deus me revelara, como se tratando de convenção, vai cair com uma luva nesta noite. Há 4 verdades que esses valentes não perderam diante de Davi. Há 4 verdades poderosas que nós, que temos chamada, que somos obreiros, que temos ministério, essas 4 verdades nunca podem sumir da nossa vida e da nossa existência. A primeira verdade que se destaca na vida dos valentes de Davi é o sentimento de lealdade. Eles tinham um sentimento de lealdade em seu coração. Quando você vai estudar a história dos valentes de Davi, você vê que nessa história, esses homens foram homens tão habilidosos, homens tão de tal crescimento, homens que adquiriram honra na sociedade. Esses homens, quando você vai estudar as suas patentes, eram homens de respeito, homens que tinham um legado forte, homens que tinham uma honra tremenda, mas o sentimento de lealdade pairava em seu coração. O sentimento de lealdade nunca fizeram eles se levantarem contra Davi. O sentimento de lealdade nunca fizeram eles querer ser melhor que Davi. O sentimento de lealdade nunca fizeram ele querer abrir outra obra e se levantar contra Davi. O sentimento de lealdade nunca fez querer eles separar um ministério. O sentimento de lealdade foi até o final. Eu estou com você, Davi. Não largo você, Davi. Estou perto de você, Davi. Cresci com você, Davi. Você me honrou, Davi. Eu conquistei, Davi. Estou com você. Deixa eu aplicar uma coisa aqui para esta geração. Passe-me comigo, obreiros. Com todo respeito, o que eu vou falar, a nossa geração está assim. Abasta você consagrar o cabra. Abasta você separar o cabra. Ele já se levanta, já acha que é o tal,
Já basta. Você derramou óleo sobre a cabeça, parece uma coisa. O cara se transforma. Antes ele limpava a cadeira, antes ele lavava o banheiro, antes ele fazia tantas coisas, mas agora, porque desceu óleo, ele não quer mais fazer nada. Não quer mais limpar a cadeira, não quer mais lavar o banheiro, não quer mais fazer nada. O sentimento de lealdade pairaram no coração deles. Eles nunca tiveram sentimento. Eles poderiam arrumar o bando, pois o bando deles era um bando forte. Eles poderiam se levantar contra Davi e dizer: vamos tomar o trono, vamos tomar o legado, vamos tomar a coroa, vamos tomar o anel. Mas eles disseram: não, o sentimento de lealdade vai em nosso coração. Obreiro, para ser obreiro, tem que ser fiel até o final. Chamada para quem tem chamada, tem que ser fiel até o final. Ministério, quem tem ministério com Deus, vai até o fim. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: não abandone a sua igreja, não abandone o seu ministério, não abandone o seu pastor, não abandone a sua pastora. Seja fiel, vá até o fim. Mesmo que as coisas apertem, vai até o fim, vai até o fim. O segundo sentimento, a segunda verdade que pairava na vida daqueles valentes, era o sentimento de gratidão, a ponto de dar a sua vida, oh Jesus, oh Deus, a ponto de dar a sua vida a Davi. Um certo dia Davi sentiu sede de beber água, só que Davi não poderia sair, porque o rei tinha que sair na hora certa para a batalha. Não era tempo de o rei sair para a guerra, mas eles sabiam que Davi queria água. Pegaram ordem e disseram: vamos buscar água para o nosso rei. O sentimento de lealdade era tão grande que eles não olharam o risco que eles levavam. Foi até. Esses homens sabiam de onde eles vieram. Esses homens sabiam quem era eles no passado. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a vida desses homens antes eram homens desgostosos, homens depressivos, homens de espíritos perturbados. A sociedade bispa não queria eles. A sociedade bispa tinha o excluído. A sociedade bispa não queria estar perto dele. O reinado de Saul cresceu de uma forma poderosa. Então um desequilíbrio social estava pairando em Israel. Se você não sabe, o boi valia muito. Então aquele que não poderia lá trabalhar na lavoura, aquele que não poderia ter um gado na sua casa ou em sua fazenda, ele virava mercenários ou virava escravos. Esse homem vai em busca de Davi. Davi olha para eles com outros olhos e diz assim: um dia, quando eu sentar no trono, um dia, quando eu tiver um ministério, um dia, quando Deus marcar a minha promessa, podem ficar perto. Vocês vão comer comigo, vocês vão sentar comigo, vocês vão participar comigo, vocês vão beber comigo. O sentimento de gratidão pairava, porque aquele homem sabiam quem ele era. Agora, deixa eu te falar uma coisa: quem não tem sentimento de gratidão não tem caráter. Quem não tem sentimento de gratidão não tem caráter. Se você não é grato pelo que as pessoas fazem de você, meu filho, você não tem caráter. Se você não é grato pelas coisas que a igreja faz por você, você não tem caráter. Se você não é grato pela vida que as pessoas dão por você, você não tem caráter. Mas eu acredito nessa noite que eu vim de Salvador, Bahia, para uma igreja poderosa, para pregar em uma convenção a qual os crentes têm caráter. Só quem tem caráter, só quem tem caráter, eu quero ver. Só quem tem caráter. Pegue na mão do Senhor e diga para ele: quer ter sucesso, quer crescer no ministério, quer crescer na chamada,
Não perca a gratidão. Não perca a gratidão. Porque quem não tem gratidão não tem caráter. Oh, Jesus. A terceira verdade, irmãos, para eu adiantar, só estou na introdução. A terceira verdade, eles respeitaram a história de Davi. Porque tem gente que quer fazer história, mas não respeita quem tem história. Tem gente que quer crescer, quer ter história, mas não respeita quem tem história. Tem gente que quer fazer sucesso na vida, quer que sua agenda aumente, quer que Deus use no ministério de louvor, quer que Deus use na pregação da palavra, mas não respeita quem tem história. Está vendo o ministério desse? Se você respeitar a história daqueles que estão perto de você, você vai avançar. Porque o passo de quem quer ter sucesso é respeitar a história de quem tem história. Um certo dia dentro de Israel, tem uma coisa que me chama a atenção. E eu sou muito curioso na Bíblia, irmãos. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio de uma forma como a revista Veja, mas eu leio a Bíblia como Deus falando na terra. Um certo dia teve um profeta, que a Bíblia diz que ele lavou as mãos do outro profeta. Esse profeta se chama profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele deitava água nas mãos de Elias. Só bispa, que tem uma coisa aqui, sabe por quê? O que me chama a atenção, que não era Eliseu que tinha que lavar as mãos de Elias. O que me chama a atenção, que não é Eliseu e que tinha que deitar água na mão de Elias, sabe por quê? Na escola de profeta era dividido em 3 categorias. A primeira categoria, o moço do profeta, o que andava perto. A segunda categoria, o servo da escola. Meu Deus do céu. A terceira categoria, os professores e os alunos da escola. Essas 3 categorias existiam. Deixa eu te explicar. O moço do profeta não poderia pegar água. Quem tinha que pegar água era o servo. Só que o servo não levantou para pegar. Então Eliseu, observando que o servo não levantou, pegou a botija de água, lavou as mãos de Elias, para mostrar que quem quer fazer história tem que respeitar quem tem história. Se você quer crescer, respeite. Se você quer crescer, derrame água. Derrame mesmo. Pegue água e comece a derramar. Comece a derramar, sabe por quê? Quando você começa a derramar água, Deus vai te escolher dentre os milhares. Quando você começa a derramar água, Deus vai parar de olhar para lá, vai olhar para cá e vai dizer: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho. Quem tem sucesso, mas não respeita quem tem sucesso. Ele não dá manaia, olha aqui agora aqui. E ele respeitava a história de Davi antes de ele sentar no trono, viu? Porque respeitar quem tem é muito fácil. Eu quero que venha respeitar quando está crescendo. Oh Jesus, me segura, Deus. Bispa, Deus revelou esta palavra para aqui hoje. Para aqui hoje. Por que, irmãos, respeitar quem já tem é fácil? Eu quero ver respeitar agora, bispa, quando está nessa casa aqui na garagem. Oh Jesus, Deus vai falar hoje aqui, mas vai falar. Eu quero ver respeito agora. Porque tem gente que passa e olha e diz: mas é pequeno, mas parece que não vai, mas parece que não vai crescer. Te prepare. Quem disse que não vai ter que ver crescer. 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 Pegue na mão do seu irmão, diga para ele: respeite agora. Diga para ele: respeite agora. Respeite agora. Respeite agora. Porque você vai ver o melhor desta terra. Você vai ver o melhor desta igreja. Você vai ver o melhor desse ministério. Você vai ver o melhor dessa chamada. Você
Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Te prepara, bicho. Alarga a tenda. Alarga a tenda. Ai, meu Deus. Não é só no Brasil não, viu? Alarga a tenda, alarga a tenda. Não é só no Brasil não. Alarga a tenda. Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer voar. Você está sentindo? Porque a unção já está aqui dentro, já está aqui dentro, já está aqui dentro, já entrou aqui nesse lugar. A unção já entrou, já entrou, já entrou, já entrou. Te prepare. Quem disse, mas não estava lá. Parece que desceu, parece que diminuiu, não. É o processo de Deus. É porque para Deus dar coisa grande primeiro e dar pequena primeiro. Para respeitar. Deus vai fazer, pegue na mão do seu livro. Deus vai fazer. Irmão, não sei nem se eu vou até o final. Aleluia. Oh, Jesus. Respeite quem tem história. Quarta, irmãos, quarta verdade. A quarta verdade que esses valentes não perdeu foi o reconhecimento mútuo. Diga comigo, reconhecimento. Mais forte, reconhecimento. Diga assim, mútuo. O que é isso? É reconhecer uns aos outros. Reconhecer uns aos outros. Dentro do coração deles não pairavam quem era o maior. No coração dele não pairava assim, eu sou maior que você. Você é maior que eu. A minha congregação é maior. A minha tem mais ovelha. A minha tem mais obreiro. Não pairava isso no seu coração. Todos eles tinham reconhecimento mútuo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Eu gosto de falar, mas eu gosto de provar dentro da Bíblia Sagrada. Jesus gosta de crente que tem reconhecimento mútuo com um aos outros, um com o outro. Um dia Jesus estava pregando o Evangelho e Jesus chamou 12 discípulos. Só que não tinha 12, irmãos, tinha mais 70. 12 eram que ia ser destacado para Jesus, a qual Jesus ia preparar para levantar a sua igreja. Uma certa feita, eles se pegaram brigando. Quem era o maior? Sempre se pregavam brigando, se perguntando quem era o maior. Jesus sempre vai ensinar a ele as dimensões do reino. Sempre vai mostrar a ele dimensões do reino. Teve um dia que Jesus vai ceiar na última ceia. E a última ceia não é para ler de uma forma normal. Eu tenho uma mensagem que se chama assim: lições da última ceia de Jesus. Na última ceia de Jesus, ele queria ensinar os discípulos várias lições. Quando você vai estudar a última ceia, você não pode estudar só o Evangelho de João, no capítulo de número 13, mas você tem que estudar todos os 4 evangelhos. Sabe por quê? Porque a Santa Ceia é uma junção da ligação da história. Naquela Santa Ceia houve um pano de fundo profundo, houve um pano de fundo profético, houve um pano de fundo da qual Jesus ficou pasmo naquilo que aconteceu. Jesus vai ceiar. Antes de Jesus ceiar, ele diz assim: preparai um cenáculo. Cenáculo é uma casa no primeiro andar, lá em cima. Todos sabem que primeiro andar é em cima. A casa do cenáculo era uma casa que não era de Jesus, não era dos seus discípulos. Era um homem a qual Jesus mandou pedir sua casa para preparar a ceia. Chegando lá, quando se preparasse a mesa da ceia, tem alguns teólogos que diz que existia 2 mesas. Uma mesa no chão, outra mesa maior. Mas a mesa da Santa Ceia era sobre o chão. Sabe por quê? Porque onde eles sentavam com os pés para trás, e a pessoa vinha lavando os pés,
Jesus na Santa Ceia, olha só o que Jesus faz. Ele pega a sua roupa, sabendo que já estava na hora de partir ao Pai. Ele pega a sua roupa, tira a sua roupa, veste outra túnica. Jesus não fez isso por acaso. Jesus não fez isso por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um contexto. Sabe por que Jesus fez isso? Porque existe um pano de fundo. E é esse que eu vou te trazer nesta noite. Deixa eu te falar. Eu disse no começo, quando eu estava explicando, que se preparava a ceia em uma casa de um homem, um anfitrião. O dono da casa, pois bem, se preparava a mesa. E na mesa existia 4 lugares de destaque. O primeiro lugar era do anfitrião da casa, no meio da mesa. O segundo lugar era do amigo, o mais chegado, do outro lado. O terceiro lugar era do outro lado, aquele a qual tinha mais intimidade. O que sentava do outro lado era aquele a qual o anfitrião pegava, molhava o bocado e dava ao amigo. Do outro lado era aquele que tinha intimidade com o anfitrião da casa. Jesus vai sentar na mesa. Jesus senta na mesa. Do lado senta Judas. Do outro lado, do lado senta Judas, porque é ele que molha o bocado. Jesus molha o bocado e dá a ele. Do lado senta Judas. Do outro lado senta João, aquele a qual encostava no peito do Senhor. Agora deixa eu te falar. Eu disse que era 4 lugares, 4 cadeiras de destaque. Eu não disse? Pois bem, existia uma cadeira, e esta é forte. Era a cadeira do servo. Ficava lá na ponta. Depois que todos sentassem na mesa, depois que todo bispo sentasse na mesa, se preparasse, o anfitrião sentava, o amigo sentava, o mais íntimo sentava. Depois que todos sentassem na mesa, sentassem nos lugares, ficava um lugar lá na ponta. Aquele lugar era do servo. O servo olhava. Depois que todos sentassem, o servo levantava e dizia assim: vou pegar o balde, vou pegar a túnica, vou me cingir e vou lavar os pés de todos. Só que tem uma coisa: a cadeira lá da ponta, quem senta, sabe quem é? Quem senta é Pedro. Jesus olha para ele e vê que Pedro senta. Só que Pedro senta e não faz o que o servo tem que fazer. Pedro senta e fica na dele, fica sentado. Jesus, prestando atenção, olha para ele e vê que ele não fez. Então Jesus vai ensinar a ele a ter reconhecimento mútuo, que ninguém é maior que ninguém. Jesus olha para ele e vê que ele sentou na cadeira do servo e não fez o que o servo tinha que fazer. Jesus, sabendo da sua partida, disse assim: eu vou ensinar ele o que é servir. Levantou da mesa, todos olharam para Jesus. O que será que o mestre vai fazer? Jesus pegou a roupa, se cingiu com a túnica, pegou o balde e foi lavando os pés de todos. E a Bíblia Sagrada diz que propositalmente ele vai lavar os pés de Pedro. Quando ele lava os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, lavar meus pés não. Ele vai dizer para Pedro: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Oh, Jesus da glória. Aí mais embaixo Jesus vai dizer: aquele que quer ser maior, sirva. Sentou, era para pegar o balde, molhar os pés de todo e se levantar e sentar no lugar. Só que quem sentou não fez o que o servo fez. Porque sentar em lugar de destaque é muito fácil. Aleluia, Jesus. Querer cadeira é muito fácil. Querer honra é muito fácil. Jesus. Aleluia, meu Deus. Querer ter dinheiro é muito fácil. Mas eu quero ver que na hora de querer sentar, mas sentar e levantar para servir também, para lavar os pés.
pornografia. Nada contra isso. Eu sei que isso é um carinho do povo com a igreja. Mas tem pessoas que ela parece que esqueceu de onde ela veio. Quer aplauso demais. Quer coisa demais. Quer sentar, mas não quer servir. Quer sentar, mas não quer fazer mais nada. Quer lugar de destaque. Cruza as pernas e fica de boa. Cruza as pernas e não faz. Eu vou lá mais nada naquela convenção. Eu não vou, já está se achando tal. Mas quem senta na cadeira, senta para servir. Pegue na mão do Senhor, diga para ele: você quer cadeira? Você quer cadeira? Você vai ter cadeira. Mas não se esqueça que você é servo. 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 Pois bem, essas são as 4 verdades. E quero pregar nessa noite debaixo de um tema: 4 segredos de um vencedor. Aleluia, aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. 4 segredos de um vencedor. Diga para seu irmão: hoje vai sair daqui hoje vencedor. Vencedor. Aleluia, Deus. Esse Benaia é o personagem, porque vários pregadores pregam nos renomados valentes de Davi. E esqueceram desse aqui, Benaia. E meu personagem bíblico nessa noite é ele, Benaia. Quem era Benaia? Filho de um sacerdote. Aí já começa a sua história diferente. Porque filho de sacerdote era para ser sacerdote. Só que agora ele é valente de Davi. Sabe por que Benaia é valente de Davi? Segundo o historiador Mike Bigman, ele diz que Benaia não aceitava as diretrizes do reinado de Saul. Ele não aceitava, até porque, sabe por quê? Porque Saul mandou matar vários sacerdotes, se você não sabe. Então Benaia diz assim: esse que manda matar minha família, não sento com ele. Esse que manda matar das minhas casas, não sento com ele. Esse que fez mal à minha descendência, não sento com ele. Não tenho parte